Pai do Senhor, aos amados irmãos, amém. Bom, irmãos, vamos falar a respeito aqui sobre questão do livre-arbítrio, né? Sobre questão do livre-arbítrio. Né? Nós temos aí o teólogo, né, Rodrigo Silva, né, do Adventista, o Rodrigo Silva, né, o contador de história. Então, o Rodrigo Silva, depois que ele passou por uma depressão muito grave, então, o que eu estou vendo e vejo é os ensinamentos dele, né? Ele voltou, né, com uma doutrina muito estranha de a gente se assustar, É muita heresia fora da Bíblia. Ele prega coisas que não estão na Bíblia. Com essa coisa de ficar no mar morto, né? No mar morto. Então, Rodrigo Silva, ele contradiz a própria Bíblia Sagrada com seus estudos teológicos, né, do tradição de homens. Então, Rodrigo Silva, ele diz que não existe livre-arbítrio. Então, isso é um ensinamento, né, diabólico. Então, nós vamos aqui corrigir o erro do Rodrigo Silva, desses que diz que não existe livre-arbítrio, porque eles estão fora da Bíblia Sagrada. Eles querem perverter o Evangelho. Eles querem contradizer a própria Bíblia Sagrada. Então eu vou mostrar aqui para os irmãos aqui. Olha só aqui. Nós vamos aqui para Deuteronômio 11, tá? Deuteronômio 11 e versículo 26. Versículo 26, tá certo? Então, olha só. Como eu já falei para você, o livre-arbítrio já estava acontecendo no Gênesis, lá em Gênesis, no Jardim do Éden. Quando Deus, ele dá a sua lei, faz uma aliança com Adão e Eva, dizendo: não comerás daquele fruto. Então Deus, ele já deu uma obra para Adão, já deu um mandamento, fez uma aliança com Adão. Então Deus deixou eles dois livres. Então, eles pecaram, né? O pecado veio por causa da mulher. Então, eles pecaram. Vocês estão me entendendo? Aí eu pergunto, Deus, ele tinha Adão e Eva como robô? Como uma marionete? Para Deus intervir? Claro que não. Deus deixou o casal livre para que eles obedeçam à voz de Deus. Então, eles deixaram de ouvir a voz de Deus, o mandamento que Deus deu, para praticar as obras do diabo, o engano do diabo, e acabaram morrendo espiritualmente e perderam, né? O Adão espiritual acabou morrendo. A Eva espiritual acabou morrendo. Isso você vai saber depois, mostrar para vocês aqui. Então, o que Deus quer é resgatar o homem espiritual, tá bom? Então, todos que nascem, já nascemos, né? O homem carnal, já nascemos, né, em pecado por causa de Adão e Eva. Tá bom? Então, Deus, ele quer resgatar o homem espiritual, o Adão espiritual, tá certo? Então, vamos lá para o texto aqui, para nós provar para essas seitas que querem contradizer o próprio Deus. Vamos lá. Vamos aqui para Deuteronômio 11, 26, diz assim, olha só. Aí vem aqui, o versículo 26, tá? Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então aqui, irmão, veja só, o livre-arbítrio sempre existiu, tá? Sempre existiu.
Começou no jardim do Éden. O 27. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno, né? A maldição se não cumprides os mandamentos do Senhor, vosso Deus. Mas vós desviastes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir outros deuses que não conheceste. Quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra a que haves para possuí-la, então pronunciará a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão? Então, amados irmãos, mais uma vez, o livre-arbítrio já está sendo dito aqui. Está aqui, amados irmãos, está aqui o livre-arbítrio. Mas nós temos outros textos mais incríveis. Aqui é apenas um deles. Então Deus, ele deu seus mandamentos para essas pessoas, o povo de Israel. A benção para quem, né, praticar as obras de Deus, os mandamentos. A bênção. E a maldição para aqueles que se desviam do caminho de Deus, que deixa a verdade de Deus, que se desvia de Deus. É a maldição. Então Deus deixou eles livres, mas Deus já deixou aqui um aviso para aqueles que não obedecem os meus mandamentos. A maldição o acompanhará. Pragas, doenças, aquelas doenças gravíssimas, a ponto de ir para os hospitais, está certo? Pragas, doenças, inimigos contra essas causas, casa rebelde, tá bom? Então a prova está aqui para vocês. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Então eles têm que escolher. Eles têm que escolher. Tá certo, irmão? Então há uma escolha que realmente o ser humano que Deus ele escolhe, ele tem que escolher ou obedecer aos mandamentos de Deus ou não. Tá me entendendo? Então aquele povo que entraram na terra de Canaã, conseguiram entrar na terra de Canaã, foram pessoas que foram fiéis ao próprio Deus. Deixa eu ver, não sei se... mas depois eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou procurar de novo onde é que está, mas aquelas pessoas que entraram na terra de Canaã, aquelas mesmas pessoas que foram rebeldes contra Deus, que provocaram a ira de Deus, elas entraram na terra de Canaã por quê? Não foi pela justiça deles, não, mas porque eles foram fiéis. Eles permaneceram vivos e conseguiram entrar na terra de Canaã porque eles foram fiéis em obedecer os mandamentos de Deus. Tá me entendendo? Então essa aqui é a pura verdade, tá bom? Então há um livre-arbítrio? Claro que sim, há um livre-arbítrio. Quando Deus lhe escolhe para a salvação, as leis de Deus já estão postas para que você pratique até o fim. Como eu já mostrei o texto para vocês. Deus mandando sempre o seu povo, praticai-vos, tá? Obedeceis, praticai-vos, praticai as obras de Deus. Mas muitos que não praticaram as obras de Deus, morreram no deserto. Mas os vivos que ficaram e conseguiram entrar na terra, os vivos que entraram na terra de Canaã, foram o que foram fiéis. Eles perseveraram em seguir, em praticar as obras de Deus até o fim. E eles conseguiram entrar na terra prometida. Não pela justiça deles, porque eles eram casas de coração de dura cerviz. Era um povo de coração de dura cerviz. Mas aqueles que se arrependiam e eram fiéis a Deus, conseguiram alcançar
e entrar na terra de Canaã. Bem assim é o reino de Deus. O reino de Deus, a terra prometida, o céu prometido, só vai conseguir entrar na terra prometida, que é a nova Jerusalém, o céu, é aqueles que vão ser fiel até o fim, os que vão perseverar até o fim. Na grande tribulação, eles não vão negar Jesus, eles não vão aceitar a marca da besta, eles não vão se misturar com essa nação de religião que estão pregando outros evangelhos. Esses são o povo verdadeiro, que não vai se misturar com essa grande nação aí de pastores do sistema, igrejas do sistema, que não estão preocupados em salvar a vida. Eles não pregam sobre coisas futuras do que vão acontecer, sobre a vinda de Cristo. Os pastores estão fazendo com que as ovelhas rejeitem as profecias do Apocalipse. Eles pregam aquilo que agrada ao povo, falando muito de bênção, de milagre, de profecia. Estão iludindo o povo, falando de esperanças, aonde o povo vão quebrar a cara, mas Deus ele abençoa, Deus ele cura, Deus ele dá a profecia, né, para a gente passar para a pessoa. Uma profecia que eu falo é o seguinte: olha, Deus falou isso, tá certo? Agora, em questão de profecia do que vai acontecer ao mundo, está aqui na Bíblia. Deus não vai repetir de novo o que já está escrito sobre as profecias do fim dos tempos, tá certo? O que passar disso é doutrina de demônio, porque Deus não vai repetir de novo para ninguém. Não, tá aqui. Vocês têm que ir atrás das profecias do que vai acontecer, das coisas que vai acontecer ao mundo. Então as profecias que Deus ele dá em visão, em sonho, ele dá à pessoa para passar para o irmão. Claro que eu creio e acredito que Deus ainda dá a profecia para uma pessoa passar para outra pessoa. Agora, essa questão de fim dos tempos, da vinda de Cristo, Deus não vai repetir e dar visão para ninguém sobre outros evangelhos, não, tá certo? Então, quando alguém tem uma visão da vinda de Cristo, ele vai falar de forma que vai estar de acordo com a Bíblia Sagrada. Aqueles que têm visão do fim dos tempos sobre essas coisas, têm que estar de acordo com a Bíblia Sagrada, ok? Então, tem pessoas que vêm trazendo uma visão da vinda de Cristo, não sei o quê, e eles falam diferente outros evangelhos fora da Bíblia. Então, não acredite, são visão da cabeça deles, não são visão de Deus. Deus não falou nada com essas pessoas, tá bom? Por exemplo, a Bíblia diz que o cabelo de Jesus é branco como neve e os olhos de Jesus é como chama de fogo lá no céu. Então vem uma falsa profetisa, que é a Nadi, a falsa profetisa, que Deus tenha misericórdia dela. Então ela diz que o cabelo de Jesus é castanho, tem os olhos não sei que cor, não sei o que. Então isso são doutrinas de demônio que ela está passando para você. Porque a Bíblia já revela como é Jesus no céu, tá certo? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês. É momento de vocês se despertarem para os falsos evangelhos que está muito grande nessa face da terra. E o intuito do diabo é empurrar o judaísmo, essa coisa de hebraica, de grego, que não, irmão. Vocês têm que entender a sua Bíblia na sua língua. Os gregos entendiam a Bíblia na sua própria língua. Cada um fica na sua própria língua. Está me entendendo? O apóstolo Paulo, quando ele iria pregar para os gregos, para os gentios, eles falavam na língua deles, né? O apóstolo Paulo tinha que realmente escrever uma Bíblia, uma carta na língua deles, tá certo? Em cada canto que o apóstolo Paulo ia, para Roma, a outros povos de outras línguas, o apóstolo Paulo ele fazia a Bíblia na língua deles, para eles entenderem na sua própria língua. Mas a Bíblia, o Novo Testamento, o Velho Testamento,
foram escritas, claro, primeiramente, na língua hebraica. O apóstolo Paulo, tudo que ele escrevia, o apóstolo Paulo, que ele era judeu, do hebraico, o apóstolo Paulo, ele era judeu, tá certo? Então ele escreveu a Bíblia na língua hebraica, primeiro na língua hebraica, tá me entendendo? Então ele tinha que pregar para os gentios, fazendo cartas, Bíblia, na própria língua deles, ok? Então cada um entenda a Bíblia na sua própria língua, que é o Espírito Santo que vai ensinar. Deus vai lhe dar o dom de discernir a Bíblia Sagrada, é somente Deus, tá bom? Então é isso. Então, o que o diabo quer fazer é misturar essa coisa de judaísmo. Não, é que no grego, no original. É que no original. Não, é que no grego, né? A Bíblia foi escrita no grego. Irmão, pelo amor de Deus, leiam a Bíblia Sagrada, tá bom? Leiam a Bíblia Sagrada. A Bíblia, o Novo Testamento, foi feito primeiro na língua de Paulo. Tudo que Jesus falava para o apóstolo Paulo escrevia na sua própria língua judaica, né, aramaico, na sua própria língua. Tá me entendendo? Ok? Agora, essas seitas que tem por aí, não, é que no grego, no original é o grego. A Bíblia foi escrita no grego. Não, não. Primeiramente, a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento, em hebraico, no aramaico. Paulo escreveu primeiro na sua língua tudo que Jesus revelava os mistérios para ele. Está me entendendo? Então, para o apóstolo Paulo passar para as pessoas de outras línguas, ele tinha que fazer na língua deles, para que eles leiam a Bíblia nas suas próprias línguas. Então, não existe isso. Não existe isso de você entender a Bíblia na língua hebraica, entender a Bíblia na língua grega, na língua latina. Pelo amor de Deus, amados irmãos, é o próprio Deus que lhe dá a entender a Bíblia Sagrada. É o Espírito Santo. Não é na língua tal fulano, não. Tá certo? A Bíblia se discerne espiritualmente. Isso significa que você entende a Bíblia é através de Deus. Deus é que vai lhe ensinar, o Espírito Santo. Não é no hebraico, não é o hebraico, na língua hebraica, que vai lhe dar o discernimento de entender a Bíblia, não, tá bom? Não é o hebraico, nem o grego, que vai fazer você entender a palavra de Deus, não. Isso é um mito. O diabo quer pegar vocês, para que vocês contradigam a própria Bíblia. Vocês que estão no hebraico, no grego, lendo a Bíblia para entender no grego, vocês estão pervertendo o Evangelho de Deus. Então é isso, irmão, a cilada do diabo é fazer com que vocês aprendam esses modos de judaísmo, empurrando na goela de vocês, que é o hebraico, para entender a Bíblia no hebraico, é no grego, é no latim, é não sei o que. Não. Vocês estão esquecendo do próprio Jesus, Ele falou, Jesus, que o Pai ensinará a todos. É o Espírito Santo que ensinará a toda a verdade. O Espírito Santo, amadão, está aqui, dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. As leis de Deus estão dentro de nós. E é o Espírito Santo que vai lhe ensinar, tá? É o Espírito Santo que vai lhe ensinar. Então a lei está dentro de nós. O Espírito Santo é que vai lhe ensinar. Tá me entendendo? Então, o que eu estou ensinando para vocês é o mesmo que o Espírito Santo está me ensinando. A Bíblia Sagrada. O que estou ensinando para vocês é o que vem da Bíblia, segundo as Escrituras Sagradas. Não é as tradições de homem aí fora, não, da teologia, não, tá certo? Porque esses homens estão sendo muito orgulhosos, porque estão fazendo curso de teologia, estão sendo muito orgulhosos, que só eles é que entendem a Bíblia, eles é o tais, eles é o grande eu sou. Irmão, se acorda em nome de Jesus. Os homens orgulhosos, só porque estudam teologia, acham que eles é que têm a verdade. Não. A Bíblia é a sua verdade. A palavra de Deus, a toda a verdade, está na casa de vocês. Estude a Bíblia para que vocês não preguem doutrina de demônio.
porque os pastores, há muitos pastores da teologia estão fazendo com que vocês preguem também a doutrina de Satanás, pervertendo o evangelho, pregando outro Jesus. Isso, o intuito do diabo é usar os líderes para levarem vocês para a beira da morte. Como eu já mostrei para vocês, a Bíblia diz que os que te guiam, os líderes, é os que te enganam, porque o intuito deles é dinheiro. Então eles têm que falar o que vocês gostam, falar sempre de campanha, de milagres, de libertação, não sei o quê, e as pessoas não são libertas nessas igrejas sinagoga de Satanás, não são libertas. As mesmas pessoas que são libertas ali, no outro dia, olha ela de novo, sendo manifestado o demônio, não foi liberta. Ok? Então você tem que se acordar para essas igrejas sinagogas. O intuito deles é dinheiro, é pregar por dinheiro. Não estão preocupados em salvar almas, em alertar sobre os fins dos tempos. Eles não estão interessados. Eles querem falar o que vocês gostam, né? De profecias, o tempo todo profecia para lá, profecia para cá, campanha, milagre. Vocês têm que se acordar para isso, tá certo? Eles gostam de amagoar o ego, falar aquilo que vocês gostam. E o que eu vejo é muitas pessoas passando problema de cabeça, sendo iludida com essas falsas esperanças, porque a Bíblia diz que quem deseja o dia do Senhor, não será luz, será treva. E é o que está acontecendo na terra. É treva, é morte, é pastores morrendo, amado. Pastores morrendo em acidente de carros. Irmão, eu creio que Deus não elimina o seu escolhido dessa forma, em acidente de carro. Não, eu não creio que Deus elimina seu povo assim, não. Né? O seu povo que Deus recolhe é através, né, de uma doença, mas esses aí que estão morrendo de acidente de carro, eu não creio que ele está sendo recolhido por Deus. Eu não creio dessa forma, não. Certo? São pessoas que realmente estão provocando a ira de Deus. Que prega, que criou outros evangelhos. Então, muitos desses pastores que estão criando outros evangelhos, pregando outro Jesus, né, um evangelho fácil, eles estão morrendo, irmão. Estão morrendo. Eu nunca vi tanto pastor morrer, não sei quem morrer, ok? Então, a própria Bíblia diz, né, lá sobre o fim dos tempos, muitos do meu povo morrerão, que são essas casas rebeldes, tá certo? Realmente tem aqueles que Deus recolhe, mas o que eu estou vendo é morrer direto, líderes morrendo direto aí, ok? Porque tem que se cumprir a profecia de Deus, que muitos do meu povo, casa rebelde, vão morrer, porque eles estão provocando a ira, não estão preocupados em salvar as vidas, em falar sobre questão do futuro, do que vai acontecer, sobre a vinda de Cristo. Eles não estão preocupados com isso. Então o caso está muito sério e a profecia já está se cumprindo. De pastores morrendo aí, está muito triste isso aí. Então se desperte em nome de Jesus. Pregue o que Deus manda você pregar sobre o que vai acontecer no futuro, que não é nada bom, tá bom? Então, irmão, Deus abençoe a todos vocês, não percam esse estudo do Velho Testamento, que nós temos mais mistério. Então, tudo isso que Deus passou para o seu povo praticar e obedecer, continua também no Novo Testamento. Nada mudou. Então, isso você vai ver no Novo Testamento também. Deixa eu terminar esse tema aqui do Velho Testamento, e no Novo Testamento vocês vão ver a mesma coisa continua. Deus pede que nós pratiquemos as suas obras, os seus mandamentos, tá bom? Então, a salvação é por fé e obra, e ponto final, tá certo? Então, aqueles que não praticam as obras de Deus, não vai ser salvo não, tá bom? Então, somente os predestinados que vão seguir até o fim. Os predestinados por Deus eleito, eles vão seguir até o fim, praticando as obras de Deus para conquistar a salvação eterna. Então, esses predestinados, vocês só vão ver no dia
do julgamento, tá certo? Eu não posso bater aqui no meu peito, eu já sou salvo para sempre. Não, eu não sou Deus, tá certo, amado irmão? Então, sobre a questão de Paulo, que ele fala ali, né? Sobre a sua salvação, a sua coroa já foi conquistada. Nós vamos entrar nesse assunto aí, tá certo? Porque o calvinista, essa seita, usa esse texto aí para dizer, eu sou salvo para sempre, cococó. Não confie no homem como seu braço forte, tá certo? Nós confiamos, né? Tem pessoas que nós confiamos, mas não como braço forte. Achar que aquela pessoa nunca vai lhe trair, nunca vai falar mal de você, nunca vai fofocar de você. Nós não podemos acreditar, confiar no homem dessa forma, ok? Mas tem pessoas que nós confiamos, realmente, ok? Então, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.